Hoje eu não vim falar de um caso específico. Eu vim falar de algo muito maior. Muito. Eu vim falar sobre saúde mental. Do quanto é importante nós cuidar da nossa saúde mental. Acho que se muitas pessoas parassem para pensar e aceitar que às vezes a pessoa precisa de buscar ajuda, né, para que você esteja bem, para que você cuide da sua saúde mental, isso evitaria muitas tragédias que hoje em dia acontecem. Quando acontece uma tragédia familiar como essa agora dos últimos dias que aconteceu lá em Tubiara, a gente fica pensativo. A gente se choca, né, com o caso, mas muitas vezes não paramos para pensar no processo, no que levou esse homem a cometer esse ato tão cruel, ceifando a vida de duas pessoas inocentes que estavam ali com a vida toda pela frente. Às vezes a gente só pensa nisso, né? Mas por que que ele fez isso? Como que um pai pode fazer uma coisa dessa com seus próprios? Saúde mental não é só não ter um diagnóstico, mas é saber lidar com as emoções, com as frustrações, né? Com os sentimentos que muitas vezes são reprimidos por falta de diálogo entre um casal ou entre a própria família. É saber lidar com os conflitos, né, e com os limites que muitas vezes não são respeitados entre família. Hoje se vê muitos adultos traumatizados pela infância, pela forma que foram criados, às vezes eram educados com formas violentas, pessoas que cresceram num lar extremamente pobres, que tinha muita escassez. Então tudo isso gera muitas coisas dentro da mente de um ser humano e que muitas vezes é passado desapercebido, né? Às vezes a pessoa não tem ali aquele, como é que eu posso dizer, aquela sensibilidade de pensar que muitas vezes, devido ao seu histórico, é necessário procurar ajuda, né, profissional, e vai levando a vida, né, normalmente, destruído por dentro, mas tentando fingir, coloca uma máscara, vai vivendo a vida, vai trabalhando normalmente, postando fotos. Muitos casais, né, que tem muitos problemas entre eles que não é procurado ajuda, não corrigem, um com mágoa do outro, que não é resolvida, que não é conversado, um não quer ouvir a conversa do outro, né? Um que errou, mas o outro não quer perdoar. Ou então uma pessoa que sempre quer ser perdoado e não para de errar. Tudo isso vai gerando dentro da pessoa, dentro da vítima, sentimentos que, se eles não forem tratados, se eles não forem levados a sério, observados, podem gerar grandes destruição, tanto íntima, né, tanto dentro da pessoa como fora. Às vezes a pessoa ela não, né, tem decisões que podem culminar no que a gente vê, no que aconteceu no caso em Tubiara. E isso foi uma tragédia que é irreparável. E muitas vezes, que se a pessoa tivesse procurado ajuda, tivesse, né, realmente exposto a sua dor, o que estava acontecendo, talvez teria evitado o que aconteceu. Não tem aquela historinha, eu não tô bem, vou me ocupar para ver se eu esqueço esse problema. Às vezes é uma coisa simples, tudo bem, com o trabalho, às vezes a pessoa consegue realmente esquecer e resolver aquele problema, mas tem coisas que não, que é muito mais séria e complicada, que realmente é preciso lidar com aquilo de forma específica e com atenção, para que não gere tantos problemas que a gente tem visto hoje na sociedade. Porque muita gente acha que está bem só porque trabalha, né, que tá ali, cumpre a sua rotina, posta fotos da família, com a reunião familiar. Ali é só uma máscara, mas que por dentro tem muitas coisas a ser resolvido. E isso vai se acumulando, acumulando na pessoa, até que uma hora realmente o caldo entorna. E isso é complicado, porque gera estragos irreparáveis mesmo. Porque a pessoa não vai conseguir colocar a máscara por muito tempo, porque na verdade ela está totalmente adoecida por dentro. E aí é onde começa, né, os grandes problemas que a gente tem visto na sociedade. Pais que eram para ser os protetores dos seus filhos, né, estão sendo agora os assassinos dos seus filhos. Famílias que eram para ser unidas estão totalmente desunidas, desestruturadas, criando crianças desestruturadas mentalmente, né, emocionalmente, porque cria um lar cheio de confusão, onde não se mostra, né, que é um lugar onde tem que ser ali como é que eu posso te falar agora? Onde tem que ser a proteção, está sendo um lugar perigoso para se criar uma criança. A família, né, a nossa casa, é o primeiro lugar onde a gente aprende a lidar com as emoções. Ou muitas vezes aprende até a escondê-las, não é? Família, onde não se conversa, onde os sentimentos não são validados, só pode gerar grandes problemas. Onde os conflitos, onde os problemas são empurrados, pode nunca terminar bem, gente. Isso aí é uma coisa que a gente sabe disso. Às vezes, tem tanto problema na família que quando uma pessoa precisa realmente pedir ajuda, ela se sente envergonhada, porque muitas vezes, pela cobrança, né, pelas expectativas que o seu familiar tem sobre você, às vezes quando você erra em alguma coisa, você fica envergonhado de pedir ajuda, porque você sabe que pode ser cobrado, né, que pode ser reprovado, e isso é um grande problema. Quando a dor ela não encontra espaço para ser falada, ela se transforma em algo muito perigoso, que é o que a gente está vendo aí, no mundo afora. Quantas tragédias no meio da família. E o pior é que problemas não resolvidos, eles não desaparecem. Ao contrário, eles se acumulam. Já viu aquele casal ou aquela família onde ninguém pode falar uma coisinha, às vezes até na brincadeira, que o outro explode?
Qualquer coisa que se fala, tá jogando na cara. Isso aí, por trás disso, existem problemas mal resolvidos. A pessoa já está acumulada de tanta coisa, de tanto sentimento, que ela aproveita as oportunidades, às vezes, para explodir aquilo. O corpo já não aguenta esconder, né? Usar aquela máscara por tanto tempo. E qualquer coisa, qualquer lugar que chega, qualquer reunião, qualquer palavrinha que a pessoa fala, já é motivo da pessoa explodir, arrumar uma confusão, ou falar aquela coisa que ela tanto quer falar. Você já passou por isso? Você age dessa forma? Porque se você está agindo dessa forma no seu casamento ou na sua família, é porque existem problemas mal resolvidos. Coisas que você vem ouvindo, vem aceitando e que não é aquilo que você quer. E às vezes, para evitar confusão ou evitar magoar o outro, você esconde. Você não tem coragem de falar, de enfrentar, de confrontar. E isso está gerando o que em você? Está gerando mágoas mal curadas, raivas mal curadas, que no final vai te deixar uma pessoa rancorosa e depois pode te realmente adoecer, tanto psicologicamente como fisicamente. Então, se você passa por isso, se você está vivendo isso na sua vida, ou tem alguém próximo de você que você está vendo que aquela pessoa está explosiva, aquela pessoa não aguenta mais, procure se analisar se é você que está assim, com problemas que precisam ser resolvidos, ou se aquela pessoa que está do seu lado está com problemas que precisam ser resolvidos, que você precisa ouvir, que você precisa perdoar. Resolva isso enquanto não gera uma coisa pior, entendeu? Problemas é para ser resolvido. E quanto mais rápido, melhor. Para evitar que depois você fique realmente doente psicologicamente. E às vezes você já pode até ter chegado a esse ponto de ter aguentado tanta coisa na sua vida por medo de falar, por medo de ser reprovado, criticado. E hoje, às vezes, você pode até estar mesmo realmente doente psicologicamente e que precisa procurar ajuda. Se você estiver nesse ponto, não tenha medo e nem vergonha de procurar ajuda profissional para que você se cure, para que você esteja realmente bom. Porque se cuidar também é demonstrar amor pela sua família. Se cuidar também é prova de que você quer ser melhor, entendeu? Não deixe que a situação se agrave e que fique cada dia pior. Porque hoje a gente vê que quanto mais tempo passa, parece que mais as famílias estão se autodestruindo, né? Um lugar onde era para ser ali o nosso lugar de paz, ali o nosso porto seguro, muitas famílias estão, né, se autodestruindo. Tem pessoas, esses dias mesmo eu vi um vídeo da menina de 14 anos, 16 anos, que mora sozinha porque saiu de casa, porque não aguentou, né, a família. Então que a gente possa se acolher, possa se perdoar e possa procurar ajuda profissional quando for preciso, ok? Esse é o meu vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, deixando os meus sentimentos para essa família lá de Itumbiara, né, que ocorreu essa tragédia, que Deus possa confortar o coração deles.